Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês podem observar, neste nosso vídeo explicativo, nós iremos falar a respeito da equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vocês já estudaram, vocês já viram a equação do primeiro grau com uma incógnita, como se proceder no momento da resolução, e agora vocês irão entender como se resolver, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Dentro deste assunto, nós iremos abordar os seguintes tópicos. Primeiramente, nós iremos conceituar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. E também iremos empregar a forma relacionada a esse tipo de equação. Sobre a equação do primeiro grau com duas incógnitas, o que é que nós precisamos saber? Certo? O que é que nós precisamos saber em relação a esse tipo de equação do primeiro grau com duas incógnitas? Sobre a equação do primeiro grau com duas incógnitas, é importante sabermos que a mesma apresentará sempre dois elementos distintos, variáveis, denominados assim pelo termo incógnita, e que podem ser representados pelas letras, por um par de letras, melhor dizendo, que pode ser A e B, pode ser X e Y. No caso, os pares ordenados que nós iremos usar aqui, para representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, os pares que nós iremos usar é o X e o Y. Vale ressaltar ainda que, assim como na equação do primeiro grau com uma incógnita, o valor apresentado no primeiro membro da equação tem que ser o mesmo presente no segundo membro. O que é que ele quer? O que é que eu quero, melhor dizendo aqui, o que é que eu quero dizer para vocês? O que eu quero exemplificar aqui para vocês. Que quando vocês estudaram a equação do primeiro grau com incógnita, vocês tinham o objetivo, como objetivo, no momento da resolução, encontrar um valor do primeiro membro que fosse o mesmo do segundo membro. Na equação do primeiro grau com duas incógnitas, também segue essa mesma linha de raciocínio, essa regra que vocês aprenderam na explicação anterior, tá bom? Vejamos no exemplo a seguir, um exemplo que nós iremos trabalhar. Seguindo aqui esse exemplo, a soma de dois números reais é 6. Quais são esses possíveis números? O que é que ele quer nos mostrar aqui, ó? Ele quer nos dizer que há dois números que, ao serem somados, o resultado tende a ser 6. Nós sabemos que números são esses, que ao somados resultam em 6? Não. Então, nós aqui vamos representar por X e por Y. A soma, então eu coloquei já aqui para vocês, ó. X mais Y igual a 6. Nós não sabemos quais são os números somados que resultam em 6. Então, representei por X e por Y. X mais Y, Agora, nós iremos pensar, nesses números que, ao serem somados, resultem em 6. Então, nós vamos ter vários exemplos de pares, de valores. Nós podemos aqui, ó, usar muito bem o 0 e o 6. Não podemos? Porque se eu somar aqui, ó, 0 mais 6, vai ser igual a 6. Ó, 0 mais 6, 6. Igual a 6. Certo? Nós podemos também usar aqui, ó, 1 e 5. 1 mais 5. 1 mais 5 são quantos? 6. Que é igual a 6. Certo? Nós podemos também usar aqui, ó, 2 e 4. Que ao somar, ó, 2 mais 4, nós vamos ter quanto? 6. Que será igual a 6. Certo? Nós podemos usar também o 3. Que ao somar aqui, ó, 3 mais 3, vai resultar também em 6. Nós podemos usar 4 e 2.
que ao serem somados, ó, 4 mais 2 igual a 6, que é igual a 6. Podemos usar também, ó, 5 e 1, que ao serem somados, ó, 5 mais 1 igual a 6. E também podemos usar o 6, 0, que ao ser somado, ó, 6 mais 0 resulta em 6. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês foi, né, que você, ao pensar em dois valores, você tem que ter em mente que esses dois valores, ao serem somados, tem, né, que ser seu resultado igual ao resultado que está no segundo membro, certo? Então, aqui nós encontramos, ó, quantas maneiras distintas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós encontramos 7 maneiras pelas quais nós podemos usar para fazer essa representação aqui, né, dessa equação do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Aqui nós encontramos, né, esses respectivos pares, certo? Nós encontramos esses respectivos pares, ok? É importante salientar também que a solução, ou seja, o resultado para uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, será sempre um par ordenado, ou seja, um valor para x e um valor para y. Então a solução será sempre, né, terá sempre, melhor dizendo, dois números, um para x e um para y, que iremos estar sempre representando pelos pares ordenados. Então, ó, o que é que eu quero dizer aí? Que eu falei para vocês anteriormente e torno, né, a voltar a dizer. Na equação do primeiro grau com duas incógnitas, nós sempre vamos encontrar, né, um par, né, ordenado. Um par ordenado, onde o primeiro valor, né, no caso aqui, ó, como vocês podem ver, ó, o primeiro valor, né, representado está voltado ao x e o segundo valor está voltado ao y, certo? Está voltado ao y. Se tratando da forma, certo? Essa forma é a maneira como a equação do primeiro grau com duas incógnitas tende a ser representada, tá bom? Agora, se tratando da forma como as equações do primeiro grau com duas incógnitas podem ser representadas, é de suma importância sabermos que as mesmas